Essas são minhas pernas, minhas pernas. Esses são meus pés, caminhando, né? Caminhando para o nada, né? Caminhando para lugar nenhum, caminhando. Essas são minhas pernas, meus pés. Até quando, né? Até quando eu vou tê-los? Até quando eu vou caminhar? Até quando eu vou ter as minhas pernas, os meus pés? Até quando? Simplesmente não há resposta para isso, né? Meus pés, que parecem meus, não são meus. Meus pés, a minha caminhada não é minha. Em algum momento, eu não vou ter mais esses pés, essas pernas. Eu não vou mais ter a capacidade de caminhar. Meus pés, caminhando sobre os meus pés. Até quando eu vou ter esses pés, essas pernas, esse corpo? Até quando eu vou poder caminhar por este planeta, por esta realidade? Até quando? Não sei, né? Por enquanto eu estou caminhando, eu estou tendo essa experiência. Minhas pernas, meus pés, minha realidade. Quantos já caminharam por essa terra? Quantos já acharam que tinham pernas, que tinham pés, que tinham poder sobre sua própria vida? Caminhar. Até quando vamos poder caminhar? Em algum momento seremos uma lembrança. Em algum momento não teremos mais vida. Em algum momento não teremos mais realidade. Em algum momento seremos apenas uma lembrança, né? Nossos pés, nossas pernas, que hoje parecem tão reais, né? Algum dia não existirão mais. Como deve ser não ter pernas, né? Como deve ser não ter um corpo? Como deve ser não existir? Como deve ser não participar da realidade? Como deve ser? Olha para você. Olha para o seu corpo. Olha para suas pernas, né? As pernas são símbolo de liberdade. Caminhar, se deslocar, viver, caminhar sobre as próprias pernas. Autonomia, liberdade. Até quando, né? Quantos não caminharam por essa terra e hoje não tem mais pernas, não tem mais pés, não tem mais posses? Até quando, né? Caminhando com as minhas próprias pernas.
caminhando pelo tempo, por nada e para nada, deslocando meu corpo. Eu ainda posso, né? Tem alguns que nem isso. Tem alguns que não podem caminhar, que estão acamados, que estão em cadeiras de rodas, seus pés, suas pernas não funcionam. É muito sofrimento. Mas tudo em algum momento vai acabar. É assustador não ter pernas. É assustador imaginar uma vida sem o seu corpo, né? Como seria uma vida sem corpo? É inconcebível. Não existe essa possibilidade. O sofrimento está exatamente aí. Hoje eu caminho com as minhas pernas, com os meus pés. Hoje eu vivo, eu respiro, eu me desloco nesta realidade. Eu faço parte do tempo, eu faço parte do espaço. Eu tenho um corpo, né? Parece meu. Que caminhada é essa, né? Que inferno é esse? De caminhar para lugar nenhum, sem propósito, sem destino. Toda caminhada, toda estrada termina num destino. Mas depois que você chega no destino, você percebe que é tudo vazio. Depois que você conquista alguma coisa, você precisa de novas conquistas. Porque a conquista em si é temporária, né? Você só deseja o que você não tem. Depois que você encerra a sua caminhada, né? Conclui a sua jornada, não há mais nada o que fazer. Vem o tédio, vem a saciedade, e aí você precisa buscar novos objetivos. No final, você acaba sem nada, né? Sem as suas pernas, sem os seus pés, sem a sua calça, sem os seus sapatos, sem as suas sandálias, sem os seus bens. Como deve ser, né? Que coisa assustadora. Que coisa assustadora é caminhar com esses pés que não são meus, com essas pernas que não são minhas. Eu gostaria de, talvez, nunca ter nascido, né? Porque eu sei que esse corpo, essas pernas, essa caminhada, esses pés sobre os quais eu caminho, que são parte do meu corpo, em algum momento não serão mais meus, né? Para que caminhamos? Para onde caminhamos? Qual o objetivo de caminhar? Você anda, você produz, você trabalha, você busca um objetivo, busca um porquê, busca uma realização, e no final você perde tudo, né? Eu não sei, né? É difícil imaginar não ter mais as minhas pernas. É difícil imaginar não ter mais os meus pés. Isso é surreal, né? Mas todos nós vamos perder esse corpo.
Todos nós estamos fadados a perder tudo que nós temos. Nossos corpos, nossas posses. Como deve ser, né? Como deve ser não ter mais experiências? Como deve ser não ter mais um corpo, uma vida, uma realidade? Como deve ser não caminhar mais? Como deve ser não ter mais a sua existência? O fim do mundo deve ser isso, né? O fim do mundo deve ser o dia que você perde a capacidade de caminhar, porque você não tem mais os seus membros, os seus braços, as suas pernas, o seu movimento, né? O fim da vida é o fim do movimento. O fim da vida é o fim da carne. Só sobram os ossos. É em memória, né? Caminhando aqui agora, eu sinto essa profunda tristeza, porque eu sei que vai haver uma época, vai haver um tempo onde eu não vou caminhar mais, não vou mais ter experiência alguma, não vou mais ter corpo, ter forma, ter movimento, ter pensamento, ter consciência. É o fim de tudo. Aproveite enquanto você pode caminhar. Para aqueles que podem, né? Para aqueles que têm essa capacidade. Um ato tão simples, um ato aparentemente tão sem importância. Caminhamos, né? Só sentimos falta das nossas pernas quando as perdemos. Só sentimos falta dos nossos pés, dos nossos membros, quando não os temos mais, né? Nós só lembramos que temos um corpo quando sentimos dor, quando sentimos a falta das nossas capacidades, quando adoecemos. Aí sim nós lembramos, né? Que temos um braço, que temos uma perna, quando dói, quando está tudo bem, quando você está na sua zona de conforto, simplesmente você não dá nenhuma importância ao corpo que você tem, né? Você simplesmente acha que é questão de ostentar, né? De beleza, ostentar um corpo forte, pernas bem torneadas, né? As mulheres pintam as unhas das mãos, dos pés, mas não percebem, né? Que em algum momento você simplesmente vai perder tudo isso. Você vai sim perder os seus pés, vai perder as suas pernas, vai perder o seu tronco, sua cabeça, seus braços. Você vai ser um corpo inerte, né? Num frigorífico de um necrotério, esperando o momento de ser enterrado. Mas nada disso vai ser uma experiência sua. A morte não é uma experiência. A morte é a ausência de tudo, é o retorno ao vazio, é a ausência de caminhada. Por mais que se invente uma caminhada espiritual, nada disso é real. A única coisa que é real é a caminhada presente. É o que eu estou fazendo aqui, né? Andando, caminhando, nesse dia chuvoso, que também é uma experiência, que em algum momento
eu não vou ter mais. Todos nós estamos fadados a perder tudo. Todos nós estamos fadados ao fim desta caminhada, sem possibilidade de outra, sem possibilidade de contemplar mais nada. Isso é surreal, né? Pensar sobre isso é estar verdadeiramente vivo, é compreender que a vida é um processo de morte, é compreender, né, que todo esse movimento é ilusório, é compreender que milhões antes de você se sentiram vivos, tinham pernas, tinham pés para caminhar, né? Tinham vontade, tinham desejo, sentiam amor, sentiam que faziam parte de alguma coisa, de uma família, mas nada disso prevalece, né? Portanto, caminhemos enquanto podemos, caminhemos sem rumo, sem destino, sem futuro, porque o futuro é o vazio. Nós que um dia não existimos e que agora existimos por um breve período de tempo, com prazo de validade, né? Tornaremos a não existir, tornaremos a não ter nada, a não ser nada, a não experimentar nada. Caminhe enquanto você pode, caminhe com os seus pés que não são seus, caminhe com suas pernas que não são suas, compreenda que o mundo é uma ilusão, a caminhada é rumo a lugar nenhum, né? A caminhada é temporária, você não tem história, você não tem passado, você não tem família, você não tem nem sequer o seu próprio corpo, porque tudo isso é temporário, tudo isso são experiências efêmeras e tudo vai acabar. Imagina, né? O meu pé, os meus pés vão acabar. A minha perna, as minhas pernas vão acabar. Eu sou Ralph Gomes. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal.